Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós, com muita alegria, tivemos a oportunidade aqui no Rio de celebrar nosso padroeiro e louvamos a Deus pelo seu exemplo, a sua vida, grande São Sebastião. E sabemos que o povo carioca sabe também que, assim como São Sebastião não se desanimou com as flechadas que levou, também o povo também sabe cada dia mais se levantar diante de tantos machucados e ferimentos da vida para continuar seu testemunho cristão. É sempre uma oportunidade de ver um exemplo dos santos, homens de carne e osso como nós, que viveram perto da gente ou longe da gente, mas que viveram o Evangelho e que nos exortam e nos dão exemplo para que nós hoje também, diante de variadas circunstâncias, vivamos também o Evangelho com generosidade e alegria. Aqui no Rio nós vamos ter, na semana que chega, mais um curso para os bispos, que é uma tradição que recebemos de Dom Eugênio Salles, continuado por Dom Eusébio e continuado por nós, como uma oportunidade de encontro dos bispos do Brasil, que assim o querem, para passar alguns dias aqui no Rio, para um assunto especial. E neste ano falaremos sobre a questão do ateísmo, prático, concreto no mundo de hoje, um bom assunto para a nossa reflexão, que temos aí tantas situações no mundo de hoje que refletem para todos nós uma necessidade de evangelização. Então os bispos estão chegando nessa semana, né, de curso para os bispos, uma tradição antiquíssima aqui do Rio, sempre na última semana de janeiro, normalmente. Sejam muito bem-vindos para esse momento importante de encontro. Nós estamos vivendo, nesse final de semana, o terceiro domingo, tempo comum. E nesse início de tempo comum, entre o Natal e Quaresma, eu tenho dito que é sempre um tempo de Jesus se apresentar e chamar os seus discípulos. No Evangelho, esse domingo, agora começamos com Marcos, fala que justamente Jesus chamou Simão e André, seu irmão, passando na beira do mar da Galileia, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Pescar homens significa evangelizar. Tirar da situação do mal para dar uma nova vida. Sermos pescadores significa evangelizadores. Segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Jesus passa e utiliza realmente o palavreado que eles entendem como pescadores para chamá-los a serem discípulos e apóstolos. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes. E logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo a Jesus. Jesus passa na beira do mar da Galileia e chama os discípulos. É a maneira também de Marcos dizer que Jesus passa dentro da profissão de cada um, do que cada um faz, e dessa profissão chama para segui-lo. Também a cada um de nós, a mim e a você, o Senhor passa para nos chamar para segui-lo, para estar com Ele. Se no domingo passado, justamente, ele nos falava justamente de estar com Ele, né, agora Ele nos chama para também fazer as obras que Ele faz, sermos pescadores de homens, para sermos discípulos missionários, evangelizadores. Estar com Cristo, caminhar com Cristo e evangelizar com Cristo. Aqueles primeiros pescadores que Cristo chamou, deixaram o barco e o seguiram. Deixar a sua profissão, deixar a sua segurança, a sua família, realmente por causa do entusiasmo muito grande pelo Mestre. O que levou justamente os primeiros discípulos a deixar tudo isso? Qual foi seu entusiasmo que ainda não tinham visto
tantos sinais e milagres, no entanto, deixaram, seguiram a Cristo. No entanto, Deus conosco, o Messias, Salvador, veio a esse mundo e sua atração levou também os seus meus discípulos a segui-lo. Nós que vivemos tanto tempo depois e sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, morreu, foi sepultado, ressuscitou. Temos muito mais argumentos também para deixar tudo e seguir ao Mestre Jesus. Seja lá qual for a nossa missão, nosso trabalho, nós somos chamados a sermos seguidores de Cristo hoje em nossa vida. Eis o grande desafio para nós, caríssimos irmãos e irmãs. E temos essa disposição de ouvirmos a voz do Senhor e segui-lo, para que, seguindo-o, nós também evangelizemos. E Jesus começa esse tempo, meus irmãos e irmãs, anunciando a conversão. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, região que não era muito judaica, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, chegou o momento. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Jesus vai para a região de Cafarnaum, onde ele viveu os seus 3 anos de vida pública. Muitas vezes morava na casa de Pedro, residia, descansava ali. E justamente Jesus vai ali e começa a pregação dizendo: chegou o tempo. João foi preso, agora o Messias começa a atuar. E ele vem para chamar as pessoas à conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Mudai de vida, acredite na boa notícia. Nesse verbo que se fez carne e trazer uma boa notícia de salvação para todos nós. E assim ele passa justamente na beira do mar da Galileia, ou lago de Genezaré, mesma coisa, e vê Simão, André, Tiago e João, e chama para justamente fazer isso, para passar chamando a conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Aliás, vai ser essa mesma frase que nós vamos dizer quando impusermos as cinzas sobre nossas cabeças na quarta-feira de cinzas. Convertei-vos e crede no Evangelho. E essa dimensão que nós somos chamados sempre a ter, a ideia de conversão sincera e crer no Evangelho de Jesus. É a grande missão. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a leitura primeira do livro do profeta Jonas, aparece isso. A palavra de Deus foi dirigida a Jonas pela 2ª vez. Levanta-te, põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entra na cidade, percorre o caminho de um dia e prega ao povo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas prega a cidade de Nínive. Com a sua voz também anuncia. E os ninivitas acreditaram em Deus e aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior até o inferior. E vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. Jonas tem essa missão de chamar os ninivitas à conversão. E ninivitas acreditaram na palavra de Jonas e se converteram. Mais tarde, Jesus vai lembrar disso. Quando o povo não estiver acreditando na sua palavra, diz: olha, os ninivitas se levantarão e julgarão vocês, porque eles, a palavra de Jonas, se converteram, mudaram de vida. Então, essa palavra, meus irmãos e irmãs, de Jonas, é a palavra também que nos converte cada vez mais, chama a conversão, para escutarmos a voz de Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho. Verdade que nós vamos ter depois, na quarta-feira de cinzas, o tempo da quaresma que vai iniciar, onde tudo será mais contemplado, será mais refletido.
Mas desde o início, a pregação de Jesus é essa, vida de conversão, de crer na boa notícia, na boa nova, de Deus que vem morar no meio de nós, que nos salva e que nos liberta. Portanto, nessas primeiras semanas do tempo comum durante o ano, estamos na terceira semana agora, é bem ver Jesus que passa formando os seus discípulos, formando os seus apóstolos, chamando-os a segui-lo e enviando-os em missão, e cumprindo assim a palavra profética do Antigo Testamento. E quem o segue, meus irmãos e irmãs, passa a ter uma nova vida despojada no Senhor, mergulhada em Cristo Jesus, uma vida em que o centro é Cristo e passa a ser uma vida da liberdade dos filhos de Deus. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, segunda leitura, lembra isso. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher. E os que choram, como se não chorassem. Os que estão alegres, como se não estivessem alegres. Os que fazem compras, como se não possuíssem coisa alguma. Os que usam do mundo, como se dele não estivessem gozando. Pois a figura deste mundo passa. Pode parecer uma palavra pessimista do apóstolo Paulo, mas na verdade é uma palavra de libertação. Somos chamados a viver nesse mundo, sim, com a família, com o marido, esposa, filhos, mas sem aquele apego demasiado de endeusar as situações, mas de viver cada vez mais nessa liberdade dos filhos de Deus, porque a figura desse mundo passa. Temos aqui uma morada que é provisória, morada permanente só no céu. Portanto, somos chamados a passar por esse mundo fazendo o bem, sabendo andar no caminho do Senhor, sabendo buscar realmente a nossa vida na alegria e alicerce no Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, todos nós somos chamados. Também o Senhor passou um dia em nossa vida. Que barco que nós deixamos na praia, como aconteceu com Pedro, Tiago, André e Simão? Que barco que nós deixamos para poder seguir o Senhor? Como é que nós nos convertemos e fomos chamados também a sermos anunciadores da conversão? Convertemos e crede no Evangelho. Ainda 40 dias, Nínive será destruída. Como é que nós acreditamos nessa palavra que salva, que nos tira do pecado e do mal? E como vivemos nesse mundo com essa liberdade dos filhos de Deus, sabendo conviver, sermos responsáveis, porém, sem sermos escravizados por várias situações ao nosso redor. É a palavra que salva, que liberta, e que nós queremos, meus irmãos e irmãs, viver cada vez melhor. Ao iniciar esse novo ano civil, já chegando ao final do mês de janeiro, primeiro mês do ano civil, mas já vivendo o tempo comum durante o ano, de podermos viver o ano litúrgico com o mistério da encarnação, do tempo do advento, pensamos, Deus, também que nós, meus irmãos e irmãs, no mundo de hoje, tenhamos sempre essa certeza, essa coragem de anunciar a boa notícia, a boa nova, chamando a conversão às pessoas, a mudança de vida, a experiência com Cristo Jesus, nosso Senhor, de tal forma que experimentemos sempre mais que nele está a vida, a verdadeira vida, e que nós buscamos a sua face, a anunciar essa boa notícia para as pessoas da salvação que ele nos trouxe. Que ao participar da missa nesse final de semana, você escute essa palavra de coração aberto, acolha a boa notícia, deixe conduzir pelo Senhor e que ao mesmo tempo reze para que cada vez mais nós saibamos escutar de coração aberto e generoso a palavra que salva, que liberta, que nos dá uma nova vida. Tenha certeza que o Senhor assim nos conduz, assim nos faz também maravilhas para que possamos em tudo glorificar e louvar o Senhor. Que o Senhor sempre nos alimente com a sua palavra, com o seu Santo Espírito e nos conserve cada vez mais fiéis ao chamado, fiéis à escuta da sua palavra e ao mesmo tempo deixando-nos conduzir pela sua vontade. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe
os proteja e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.